tem todo dia. O circo tem palhaço, tem todo dia. Chegou, tá na hora da alegria. Chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem todo dia. Bate o bumbum, quando é só. Levanta aqui. Nosso circo é o maior. Nosso circo é o maior. Chegou, tá na hora da alegria. Chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem todo dia. Chegou, tá na hora da alegria. Chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem todo dia. Faz o mundo. É só. Levanta aqui. Levanta e toca, chuva de bolé, se ela assim não vai xixi. Na sua popó, nosso circo é o maior. Nosso circo é o maior. Bate o bumbum. Quando é só. Levanta aqui. E chuva de bolé, se ela assim não vai xixi. Na sua vovó, nosso circo é o maior. Boa tarde, meus amores. Querida está aqui hoje para apresentar para vocês o circo ortográfico. E no nosso circo ortográfico vai ter a participação de Cícero e Paçoca em A Cedilha. Agora, o meu nome é Paçoca. Que foi, menino? Eu posso mostrar meu nome? Vai, mostra. Eu sou o Mágico Cícero. Vai, Cícero, diz o que tu tá aprontando hoje, Cícero. Qual foi a mágica? É uma mágica linda que eu fiz. Quero ver. Circo da gente ficou lindo. Cadê, Cícero? Olha que coisa linda. Paçoca. Meu Aqui. Senhor Jesus Cristo. Ô, menino. Tá com inveja? Tá lindo o meu circo? Eu posso botar ali? Não. Por quê? Menino, circo não se escreve com cedilha, não. Se escreve sim, igual o meu nome. C-I-R-C-O. Circo. Cid Cícero. Meu Jesus, mas o C, quando tá perto do I, não precisa de cedilha, não, menino. Por quê? Peraí, que eu vou te explicar. Então eu vou botar isso aqui, ali. Senta aqui, Cícero. Senta aí, menina. Poxa, quem já viu? Eu vou riscar logo isso aqui. Tá certo. Cícero, o cedilha só pode ficar antes das vogais A, O e U, menino. Assim, olha. Sa, Só, Su. Tá vendo? Que coisa linda. É, ó. C cedilha A, Sa. C cedilha O, Sol. C cedilha U, Eu esqueci. Su, Cícero. Olha, se a gente não colocar o cedilha antes da vogal A, da vogal O e da vogal U, não vai ficar com som de S, não. Vai ficar K, Co, Cu. Tem que botar o cedilha para ficar com som de S. Sa, Só, Su.
Repete, Cícero, que eu quero ver que tu aprendeu. Sa, só, su. Muito bem, Cícero. É assim que a gente deve usar o cedilha. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Sabe quando é que a gente não deve usar? Sei não. Eu sei não. Quando tá antes do E e do I. Entendi. No C e no Si. O C já tem som de S, não precisa de cedilha não, menino. Ai, não precisa do tracinho embaixo, não. Não, olha, circo não precisa de cedilha não. Porque CE já é C e CI já é Si. Tu é muito inteligente de paçoca. Eu estudei na escola Pássaro Livre. Eita, eu quero estudar lá também. E foi. E eu estudava com tia Dá e tia Val. Eita, meu Deus. Isso que são tão assim. Tu quer que eu te leve lá? Quero. Então vou te levar. Mas deixa eu escrever logo lá na placa do circo. Me dá Peraí, deixa eu te ensinar pra tu não errar de novo. É mesmo, né? Então vai. Na palavra graça, escreve cedilha. Que tem Porque o A. senão vai ficar graca. Muito bem, muito Tem bem. o A, Cícera. Tá vendo? Muito bem. Eu sei, eu sei. Graça. Na palavra palhaço, Olha tu. escreve cedilha. Senão vai ficar palhaco, viu, Muito Cícera? bem, que tem o O. Tem o O, tem que ter o cedilha. Muito bem. Tá tão sabido, meu amigo paçoca. Foi na escola. Olha. E na palavra açúcar, também, viu? Eu sei que tem o É. o sul. Senão vai ficar a cuca. Ô, Cícero, tu gosta de açúcar? Eu gosto. Um pouquinho, viu? Pode comer, não tinha açúcar não. É, né? Minha mãe não deixa não. Eita, minha mãe disse que dá um negócio no dente que fica feito. É, tem que escovar o dente depois, viu? Eita. Olha. Agora, quero ver se tu aprendeu, viu? Eu sei. Cenoura. Precisa de cedilha, Cícero? Não, porque já tem o E e o C tem som de S. Chega batendo, menino. Tá inteligente. Cenoura não precisa de cedilha. Peraí. Cinema. Também não. E já tem o I e o C tem som de S. Muito bem. Cinema. Aprendi na escola Pássaro Livre. Não precisa de cedilha. Tu arrasou. Agora, Cícero, vai fazer uma placa nova, Cícero. Vou fazer. Vai, que eu tô esperando. Vou fazer. Quero ver se ele aprendeu, meu Jesus. Fecha o olho. Pode abrir. Acertei! Chega, amigo! Vou colar aqui. Muito bem. Ô, Cícero, cola em cima, Cícero, pra ninguém ver isso. Ele tá indo que tá feio, né? Tá errado, né? É errado. Agora! Eu posso ir pra escola? Vai, embora. Meus amores, vocês gostaram do nosso circo ortográfico? Presta atenção. Lembrem que o cedilha a gente só usa antes do A, do O e do U. Por que, tia Dai? Porque CA, CO e CU sem cedilha não tem som de S. Vai ficar K, CO, U. Para ficar com som de S, a gente precisa do cedilha. Quando a gente coloca o cedilha, a gente pronuncia sa, só e su. Igual na palavra graça, palhaço, açúcar. Entenderam? Também na palavra paçoca. Observem que o CA aqui ele não tem cedilha. Então a gente pronuncia K. O C com cedilha, só. Paçoca. Agora, tia Dai, quando é que eu não preciso usar cedilha? Quando o C está antes da vogal E ou I. Por que, tia? Porque a gente já pronuncia se, si. Ele já tem som de S.
Então é proibido a gente colocar cedilha antes do e do i. O se e o si não precisa de cedilha. Igual na palavra cenoura, cinema, já tem som de S, não precisou cedilha. Outra coisa, a gente nunca usa cedilha no início da palavra. A palavra circo com cedilha está errada por 2 motivos. Primeiro, não colocamos cedilha no si. Segundo, cedilha ele não aparece no início da palavra, certo? Então, circo eu escrevo assim. Olá, meus amores. Nossas atividades hoje estão no livro de gramática. Vão abrir na página 53 e ler o emprego do tio e da cedilha. Leiam a parlenda. Rei, capitão, soldado, ladrão, menino, menina, macaco, Simão. Moça bonita do meu coração. Observem as palavras sublinhadas no texto e circule a letra que tem um sinal diferente. Lembrem que o sinal gráfico usado nessas palavras chama-se tio e indica o som nasal. O tio pode aparecer sobre as vogais A e O. Agora preste atenção às palavras circuladas no texto e pinte de amarelo o cedilha, certo? O sinal gráfico usado no C antes de A, O, U indica o som de S. Chama-se cedilha. Lembra que tia Dai falou lá no vídeo? Número 1, ainda na página 53. Vai ler o texto sobre uma cidade pequena e circular as palavras com cedilha. Circulou as palavras com cedilha, passa para a página 54. Número 2. Depois de circular, você vai copiar no quadro as palavras que você circulou e outras que aparecem com C antes de E e de I. Lembrem, essas palavras devem ser retiradas do texto. Número 3. Coloque cedilha ou C nas palavras. Depois copie as palavras com cedilha no espaço abaixo. Prestem atenção para as regrinhas do cedilha, certo? Use ão para escrever o aumentativo das palavras. Amigo, ami, prego, muito bem. Palhaço, bola, cabeça, tapete, muito bem. Número 5. Leia o poema abaixo e circule as palavras com tio. Tia Dai já falou que tio é o sinal gráfico usado nas palavras para dar o som nasal. Como, por exemplo, na palavra avião, certo? Terminou 54, vai para 55. Palavras com sa, se, si, so, su. Leia o texto e circule as palavras com sa, se, si, so, su. Você vai ler o texto, divirta-se na idade da pedra e vai circular as palavras com sa, se, si, so, su. Número 1. Leia o poema observando as palavras em destaque. O Velho Lourenço. Você vai ler o poema do Velho Lourenço, vai observar as palavras que estão em destaque e depois vai responder as questões abaixo, certo? Letra A. Usamos cedilha, cedilha com som de S no início de palavras, antes de A ou U, no meio de palavras, antes de A ou U, ou no meio de palavra, antes de E, I. Usamos C com som de S no início e no meio da palavra, antes de A, E, I, O, U, no meio da palavra, antes de A, O, U, no início e no meio de palavras, antes de E, I. Prestem atenção.
Na letra A, está falando do cedilha. Na letra B, do C, sem cedilha, certo? Com o som de S, mas sem o cedilha. Prestem atenção. E na última página da nossa atividade, que é a página 56, vocês irão observar o número 2, organizar nos espaços abaixo as palavras que você circulou no texto da página anterior. Palavras com cedilha e com C, certo? Número 3 tem um caça-palavras bem legal. Você vai procurar as palavras que tem aí nesse quadrinho e depois, usando essas palavras, vocês irão completar as frases, certo? Número 4. Olha que engraçado o palhaço Paçoca fazendo palhaçada. Lembra do palhaço Paçoca? Faça uma lista das peças do vestuário do palhaço Paçoca. Liste apenas as palavras em que aparece a cedilha. Você vai escrever as peças do vestuário do Paçoca que apareçam cedilha, certo? Número 5. Encontre no diagrama 10 palavras escritas com C ou Si. Depois, copie-as. Procura a palavra, circula e depois copia nos tracinhos lá embaixo, certo? Bons estudos e aguardem a videoconferência para fazermos as correções e tirarmos as dúvidas. Beijos da Tia Dai.